diretamente de Belém do Pará. Olha que luxo! O Plurarte hoje recebe Rui Frade. Muito obrigado, muito obrigado. É um luxo para mim estar aqui em Belém do Pará, recebido, como eu estou sendo recebido, e descobrindo a presença aqui de pessoas que têm um trabalho fantástico no Brasil e no mundo, não é? E que eu vou encontrando aqui em Belém do Pará. Uma maravilha. Que bom. Adoro Belém do Pará. Que maravilha. Olha só, Rui é brasileiríssimo, mas mora fora do Brasil, especificamente na Europa, na França, em Paris, há muitos anos. Muitos. Ator, diretor e, olha, um dos caras que mais sabe sobre o teatro do oprimido. E é sobre isso, Rui, que eu vou pedir que você fale para quem nos escuta e nos vê. Ah, que pena. Achei que a gente ia falar sobre todas as coisas boas que tem. Caldinho de tacacá, que é tão bom. Não, mas o teatro oprimido foi uma paixão adulta para mim. Eu sempre quis fazer teatro e sempre estive muito próximo do que era o teatro que fazia Augusto Boal, João Francisco Guarnieri, Italá Nandi, Dina Sfati, toda essa gente maravilhosa que fez a cultura brasileira dos anos 70, 80, 90 e mais, não é? Era garotinha, era apaixonada por isso tudo. Mas a minha carreira de ator foi indo seguir outros caminhos. Seguiu durante a ditadura, eu tive a oportunidade de trabalhar com gente muito boa, que me abriu muitas portas. E exilado em Portugal, eu encontrei o Augusto Boal. Trabalhamos um pouco juntos com o terceiro ano da Universidade de Lisboa, de Conservatório de Teatro. E depois fomos nos encontrar anos depois em Paris. Eu trabalhei com a Riane Minuschini no Teatro Soleil, fazendo a minha carreira de ator, tranquilo, sem muita preocupação. Sempre pensando, no começo eu pensava que ia voltar ao Brasil, depois tive filhos lá, enfim, fiquei, né? Hoje eu já vivo há muito mais tempo em Paris do que em outras cidades que eu vi no mundo. São Paulo, Santos, a minha cidade, tudo isso. Mas o teatro oprimido sempre existiu mais ou menos mais lá longe, porque a minha preocupação era ser um bom ator, bom diretor de teatro, trabalhar com jovens. Eu gosto muito de trabalhar com jovens, sempre gostei, mesmo quando era jovem. E o Boal, essa pessoa emblemática, um amigo, e esse método que ele criou, que eu achava muito bonito, mas para mim é um método um pouco demais associado à militância política. Eu queria uma certa independência disso tudo, porque eu venho de uma família onde se faz política desde sempre. Minha mãe me botava para falar em comício contra a caristia quando eu tinha 3 anos de idade, ao lado do Luiz Carlos Prestes e coisas do gênero. Então, o meu pai e tudo isso. Então, isso tudo estava tão próximo que eu queria fazer a minha vida de teatrante. Mas um dia, comecei a trabalhar com o Teatro Oprimido de Paris, Teatro Oprimido Paris, e fui gostando cada vez mais, e porque estava associado a uma certa necessidade de militância não de partido político, mas militância pelo ser humano. Pelo social, né? Pelo social, pelo ser humano, nós podemos e devemos ser felizes. Entendeu? Agora, só vamos ser felizes quando coisas alucinantes, como a chacina de Eldorado, ou como a chacina de Châtillon, 3.500 pessoas mortas em 4 horas, assassinadas, e outras chacinas que tem pelo mundo, só quando isso não existir mais e que a humanidade tenha feito o voto de ser feliz em vez de matar os outros, não é? De paz em vez de guerra, de amor em vez de ódio. Exatamente. Então eu fui me aproximando e um dia eu descobri que eu estava no teatro oprimido até a garganta, era melhor levantar a cabeça e seguir em frente. Quando o Boal voltou para o Brasil, ele já tinha voltado para o Brasil quando eu comecei a trabalhar com eles, mas ele manteve a direção ainda do grupo parisiense por um certo número de anos. Eu fui responsável pela abertura do teatro em Paris. Fui eu que achei o lugar, que achei os arquitetos que trabalharam para transformar o que era um depósito de móveis, móveis de Oriente, muito bonitos, mas um depósito de móveis sempre. Transformar em sala de teatro e que é também o lugar de trabalho da equipe
Teatro do Oprimido de Paris, que trabalha em todo o mundo, felizmente, hoje. Então, chegou uma hora que eu estava na direção, tomei certas medidas, das quais a que eu mais me orgulho é de associar sempre os atores e as atrizes mais jovens ao meu trabalho. Então, quando me telefonam de Taiwan, dizendo se eu posso fazer uma intervenção para a Universidade de Taiwan, eu digo, posso, mas não sozinho. Ah, mas por que o senhor não vem sozinho, mais barato, vai ser mais barato para vocês? Utilize o mesmo dinheiro e nós vamos em 2. Você quer saber por quê? Às vezes por uma coisa extremamente simples. Imagina se eu tiver uma dor de barriga em Taiwan e não puder assegurar o meu trabalho. Eu tenho um companheiro ou uma companheira de trabalho que vão assegurar, entendeu? Então não é só isso. Para mim não era isso não. Para mim era, sobretudo, abrir a possibilidade para a gente que não teve a mesma possibilidade que eu tive de viajar por todo lado do mundo, etc, etc, conhecer gente, realidades outras, abrir a possibilidade de que esses jovens atores e atrizes pudessem também abrir a mentalidade deles em relação a outro. Burundi, Taiwan, Irã, Marrocos, Itália, Alemanha, Bélgica, Romênia, todo lado. Lá, maravilha. Aqui mesmo no Brasil, hoje, em Belém, aí, você está, não é? Aí chegamos aqui. Estou com o Lohan, mas e já previndo vir com outras pessoas. Claro. Né? Por exemplo, essa passagem, a primeira passagem em Belém foi em janeiro. Sim. Deste ano, 2023. Foi quase por acaso. Nós tínhamos um projeto, né, em Oiapoque, na fronteira Brasil-Guiana, Oiapoque-São Jorge, e eu vi que eu podia pegar uma passagem passando por aqui, falei, que bom, vou dar uma passagem em Belém, gosto tanto de Belém. Então, aí falei com um grande amigo que é daqui, Dr. Rui Barata, lá, está em São Paulo, mas que é sempre belenense, parisiense. Isso. Rui, vou passar por Belém. Falei, então você vai fazer uma conferência na universidade. Ligou para cá e organizou tudo. Aí falei, Lohan, a gente vai passar por Belém, você vai tomar nota de tudo, filmar, etc, etc. E começou essa aventura com Belém, Sandra, que é fantástica, porque você vê, daqui a pouco... Isso foi em janeiro. Isso foi em janeiro, Isso. Mas daqui a pouco você vai estar em Paris e a gente vai fazer alguma coisa juntos. Já em junho, vou ter Inês e Tadeu, 2 professores da universidade daqui, que vão fazer uma intervenção lá, um projeto de ligando o Ver-o-Peso, Emaús, com um mercado parisiense, e Inês vai fazer um estágio de teatro fórum, segundo a versão amazônica da coisa. Espetáculo. E estamos aqui, fruto da Universidade Federal do Pará. Claro, janeiro, abril, junho vocês estão lá, você vai estar em setembro, outubro. Tem uma outra grande amiga que está partindo para lá para fazer um pós-doutorado de educação. É incrível como Belém, essa rede, hoje faz parte de uma rede e tem uma inteligência, em janeiro fui entrevistado pelo Liberal que me dizia, o que o senhor acha? Eu falei, olha, eu estou aqui em Belém porque eu adoro Belém e vou ver o que a gente pode desenvolver com isso, viu? Mas tem outros projetos, por enquanto eu estou chegando, vamos ver. Estamos aí, cheio de projetos. Cheio de projetos, que coisa maravilhosa. Agora, o que eu queria te pedir, que você falasse para quem nos vê, sobre um pouquinho da técnica, o que difere, o que é o teatro do oprimido, em diferença ou comparando com o outro teatro, né? Porque ele tem características próprias, claro, que foi o que me fascinou e me fez chegar até você. O método que o Boal criou, e eu tenho a impressão que ele criou um método provocado pela necessidade de sobreviver fazendo teatro exilado, quer dizer, o Boal sai como grande diretor de teatro brasileiro, com o Teatro da Arena em São Paulo, com atores maravilhosos, como a gente falou agora há pouco, Dina, Paulo José, toda essa gente maravilhosa que trabalhava com ele, e se encontra exilado na Argentina, sem atores, sem teatro, sem militância também. E ele começa a se virar para poder fazer teatro com quem não era ator, como Paulo José Diniz Fati, mas que tinha capacidade de se exprimir em cena para defender a vontade de viver melhor. Ele vai criando esse método inspirado também de vários outros criadores latino-americanos, que passa por várias fases. Então, tem o que ele chama de teatro jornal, que é reinterpretar as notícias de um jornal com os olhos de quem tem uma visão aberta e não sectária da coisa. Quando vocês imaginam pregar o Globo, o telejornal da Globo, que é todo impregnado de um sistema, e interpretá-lo com os olhos de quem tem uma mentalidade muito mais aberta. Teatro jornal. Teatro invisível, que é uma cena que se faz
para provocar a ação do público, sem que o público se renda conta de que está fazendo teatro, mas eles estão, na verdade, fazendo vida, vivendo a vontade de transformar. E o mais espetacular de todas, que é o Teatro Fórum. Um conflito, como diziam os gregos, um protagonista, seus antagonistas, né? Um conflito, a vontade de que esse conflito possa ser compreendido pelo público e de uma certa forma que provoque esse público a agir politicamente para transformar as coisas, né? Vocês vejam, todas as obras gregas são sempre em torno do conflito entre poder e quem contesta o herói, a heroína, e quem contesta o poder, um certo tipo de poder. Então, é uma forma muito clássica, é o protagonista, o antagonista e um conflito. Faz-se uma peça que dura pouco tempo, 10, 15 minutos, e essa peça provoca o público a intervir, dizendo, não estou de acordo com isso, com aquilo, com o outro. Não é como quando a gente vai ver Romeu e Julieta, que passa o tempo todo dizendo, não, mas faz isso, não faz aquilo, de repente você não pode morrer, não sei o quê. Não, no Teatro Fórum você pode dizer, stop, eu não quero. A plateia. A plateia interage o público, com o que a gente chama de espectador, que ele diga, não estou de acordo com isso, quero transformar alguma coisa. Vamos ver o que é que você pode propor. E passa-se 1h30 de discussão teatral em cena, com o público intervindo realmente como atores e atrizes, com os nossos atores e atrizes que foram preparados para viver esse momento de conflito. É uma forma ativa de questionar a realidade e, ao mesmo tempo, que é a incorporação do ato de ser artista que existe e que deve existir em todo ser humano. Nós temos capacidade de criar, alguns mais facilmente que outros, mas a capacidade de criar, de inventar, de sonhar, de utopizar e de transformar a utopia em realidade, nós temos. É isso que a gente procura com o Teatro Fórum. Ai, gente, imagina a minha vontade de sair correndo com ele para Paris para fazer. Estamos te esperando. Estamos, nós vamos. Antes da gente terminar, vamos fazer rapidamente uma audiodescrição para as pessoas que estão ouvindo o programa, mas não nos enxergam, Sim. ou porque são cegas, ou porque estão ouvindo na Rádio Nama FM, nossa super parceira, assim como o Portal Viajar e a Toda On, parceiros do Plurarte. Vou começar por mim, tudo bem, Rui? Claro. Então, gente, aqui é a Sandra do iLib, que vocês já conhecem bem a voz, os cachos estão meio dourados, uma suave maquiagem, um batom bem clarinho, um brinco argola com umas pontinhas pink, porque hoje eu vesti especialmente para conversar com esse grande ator e diretor, que é o Rui, um vestido lindo de linho, com a gola bem feita. Coloquei um baita colar de sementes, que tá bonito, não tá? Lindo, tá lindo demais. Lindo. Eu ia até te perguntar, sementes da Amazônia. Isso, claro, são várias bolas, são ovais, ou são redondas, várias que ocupam meu colo. Tem umas 3 ou 4 faixas. E tô com 2 anéis dourados. A gente está aqui numa sala muito agradável, com ar-condicionado e tudo. E atrás tem um painel indígena, cheio de criancinhas brincando, dançando. Isso. E tem os animais, tem peixe, É muito bonita a sala em que nós nos encontramos, em tons de verde e marrom. E você, Rui? Eu tô mais discreto do que a Sandra, né? Mas eu não sabia, senão eu teria também exagerado um pouquinho. Meus cabelos brancos meio disfarçados com um pouquinho de cinza, assim, para não ficar tudo branco, né? Essa cara branca, essa pele branca de inverno europeu, né? Que ainda não tomou sol. A barba eu dou uma ajudadazinha nela para ela ter uma corzinha, para não ficar tudo branco demais, né? Mas só dou uma ajudadazinha ligeira, não sei o quê, para ela ter uma certa cor. Na verdade é um cavanhaque. Um cavanhaque, isso. É um cavanhaque escurecido pela tinta, gente. Bem já... discreta, né? Não. E aqui, mas tá lindo, é um charme, é uma característica. É tentar quebrar um pouquinho a monotonia do branco, né? Do branco demais. Uma camisa de linho bege, clarinha, porque hoje fui ver uma mãe de santo e me disseram, é bom estar vestido de claro. 2 colarzinhos que me foram oferecidos na Bahia por uma outra mãe de santo. Eu tenho um verdadeiro interesse por essas pessoas que têm a capacidade de, com os meios delas, descobrirem uma série de coisas que
concerne, que são ligadas ao ser humano. Então, a camisa begezinha de linho também, discreta, tranquila, não tenho anéis. Mas tá lindo, lindo, ele é lindo. Obrigada, viu, Rui? Não, Volte Brasil, o Brasil te recebe de braços abertos sempre. Sou eu que agradeço. Esse Brasil que vale a pena, né? Que bom, que e bom. E esse Brasil que está voltando a ser o Brasil que conta. É verdade, é verdade. Aí, gente, o Plurarte é pra você.